Fala galera, vamos começar mais um Pode Explanar. O nome é horrível, mas espero que os argumentos sejam bons, né? Bom, a ideia inicial é simplesmente fazer como se fosse uma reação ao vivo, né? De alguma coisa que eu esteja vendo, né? Por exemplo, uma entrevista que eu esteja vendo, ou um youtuber, né? Dando uma opinião de alguma coisa, e de repente eu vou pausando e rebatendo alguma coisa, ou desconstruindo algum tipo de narrativa, alguma coisa nesse sentido. A ideia central é realmente ser alguma coisa espontânea, entendeu? Por exemplo, é alguma coisa que eu não tenha visto antes, mas em poucas vezes eu vou falar sobre algum vídeo, né? Eu vou fazer com algum vídeo que eu tenha visto, de repente eu avaliei que de repente seria interessante comentar a respeito, né? E assim, pode ser alguém que eu admire, pode ser alguém que eu não admire, pode ser alguém que eu siga, né? Um youtuber da vida, alguma coisa nesse sentido, ou pode ser simplesmente alguma coisa completamente aleatória, alguma notícia ou alguma coisa da grande imprensa, mas enfim, vamos ver como é que a gente vai prosseguir aqui. Esse cara aqui, né, todo mundo conhece, óbvio, Kim Kataguiri. Pô, já até me desinscrevi no canal dele de tão pouco vídeo que eu assisto dele, né? Mas eu fiquei curioso porque eu recebi um vídeo dele no WhatsApp, alguém compartilhou, não me lembro exatamente qual foi o motivo, em qual grupo e tal, mas enfim, com certeza aqui deve ter no mínimo um ano que eu não vejo um vídeo dele, quer dizer, um vídeo dele no canal dele, né, claro. Claro, né? Antes dele, né, ser eleito, eu era fã do cara. Achei que até no início, né, do mandato ele estava mandando bem, né, junto com as pautas que a gente realmente elegeu, essas coisas todas e até aqueles vídeos, né, que ele mostrava o funcionamento, né, do Congresso, né, no detalhe e tal. Achava bem interessante. Mas aí o restante da história todo mundo já sabe, né? Mas vamos ver o que ele tem para falar aqui nesse vídeo aqui que ele postou. Criar o seu site ideal, a hospedagem WordPress é. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, com muita tristeza que eu leio matéria do jornalista Douglas Gavaras, que mostra que boa parte das mentes brasileiras, dos doutores, dos profissionais qualificados, tem pedido visto permanente para morar em outros países. Um levantamento feito pelo jornalista mostrou que em 2019 e em 2020, comparando com os anos de 2015 e 2016, nós tivemos um aumento de 135% nos pedidos de visto permanente. Isso, na verdade, tem acontecido desde 2014, quando a Dilma ganhou por muito pouco, né? Naquela eleição lá que todo mundo ficou extremamente suspeito. Isso daí já está acontecendo, só que era a galera da direita que estava indo, agora provavelmente a galera da esquerda que está indo. Justo. Para morar e para trabalhar nos Estados Unidos. Quando a gente compara com o resto do mundo, a soma das solicitações feitas por... Acho que ele também não está levando em consideração... Bom, vamos ver o que ele vai continuar falando aqui. Todas as nacionalidades, teve uma queda em 2020 de 13%. As pessoas estão deixando de acreditar no nosso país, as pessoas estão deixando de trabalhar, de morar, estão abandonando o lugar em que foram criadas, estão abandonando o lugar em que tem a sua família, que tem os seus amigos, que moram as pessoas que elas amam, que tem a cultura, que tem a sua língua, que tem a sua comida, que tem, enfim, tudo que nós conhecemos para morar em outros países. Eu me lembro, presidente, quando nós fomos às ruas em 2014, em 2015, em 2016, em defesa da liberdade, em defesa de um país melhor, de uma esperança que nos levava às ruas, do combate à corrupção, todas essas pautas foram absolutamente aniquiladas pelo bolsonarismo. Nem se sustenta mais. Bom, era isso que eu queria ver. Vamos ver como é que ele vai construir, né, essa historinha. O combate contra a corrupção, agora temos até petistas envolvidos em escândalo bolsonarista no tratoraço, né, recebendo ali tratores superfaturados, ou ainda... Cara, ele ainda insiste com essa história. Ainda insiste com essa história. A história, né, no caso a real, que são orçamentos impositivos, ou melhor, o governo nem tem como definir quem é que ganha o quê ou quanto. É impositivo. O Congresso que é obrigatório para cada parlamentar. Eu acho um absurdo. Ele, como parlamentar, para você ver o nível da desonestidade intelectual. Só qual é o problema disso tudo? O problema disso tudo é o seguinte: quem está acompanhando, né, ativamente e tal, né, realmente isso aqui não faz sentido nenhum e a gente ainda fica com vergonha alheia das pessoas que tentam manipular o debate dessa forma. Só que a minoria acompanha ativamente, a maioria acompanha assim, né, superficialmente. Então esse tipo de historinha cola.
cola, ainda mais ficarem repetindo e tal. Cara, já foi desmontado na própria semana que saiu isso. Orçamento secreto, não sei o quê. Orçamento secreto que tinha saído no portal da transparência. O orçamento impositivo. É na lei, tá na lei. Tem que liberar e acabou. Ainda insistem requentando uma historinha, mas aí você fica repetindo e tal, aí parece que realmente vai virando verdade, mas não é. E é por isso que é importante a gente fazer esse trabalho aqui que a gente está fazendo. Que é de formiguinha, certo? Que é dando resposta, atacando as narrativas que vão sendo criadas, e é por isso que eu incentivo a todo mundo fazer, mesmo que não tenha nenhum view e tal, mas, cara, a gente está fazendo pelo menos a nossa parte. Da criação de empresas estatais, a lei de abuso de autoridade, que o PT sempre defendeu sua aprovação. A lei de abuso de autoridade. Aí, o que acontece? Isso aqui é a mesma lista de Schindler, para quem vê Pânico, né? Que o Marinho, ele chega e cita um monte de coisa, só que ele vai citando já uma coisa já construída na cabeça dele, só que não dá tempo para você rebater tudo na hora ali, especialmente que é na rádio e tal, não sei o que, aí, né, se fosse rebater ia ficar um falando em cima do outro, caramba, não sei o que, não. Só que acontece, é a mesma listinha de Schindler aqui, ou melhor, eles realmente se organizam, né, de alguma forma, as ideias, para ficar realmente propagando isso, né, incessantemente. O que acontece? Lei de abuso de autoridade, eles colocam isso como se fosse o governo Bolsonaro que tivesse criado isso. Não, veio do próprio, até inclusive a iniciativa do Renan Calheiros, para quem ele está inclusive pagando pau agora, porque está na CPI, etc e tal, certo? Então o que acontece? A lei de abuso de autoridade não foi criada por nenhum integrante do governo, inclusive a maioria, provavelmente, da base do governo votou contra, né? E aí eles querem colocar isso na conta do Bolsonaro, sendo que nessa época, inclusive, entrou, né, para o Congresso o pacote do Moro. Ninguém vai lembrar disso, mas foi essa a história. Entrou o Moro fez um pacote, né, de combate à corrupção e saiu o abuso de autoridade. Para eles entenderem como é que funciona o Congresso, que ainda está sob domínio da máfia. O Bolsonaro conseguiu o afrouxamento da lei de improbidade administrativa, assistimos recente. Isso foi recente, isso daí na verdade realmente é um pouco polêmico. Mas pelas informações, vou confessar que superficiais que eu vi a respeito disso, é que realmente a lei era um pouco rigorosa demais, né? Porque, inclusive, você podia responder por coisa que você não tinha nem intuito de fazer, entendeu? Por simples ou erro ou má avaliação, e assim, hoje em dia, sinceramente, erro e má avaliação tá tão sujeita a interpretações que também é complicado, né? Neste plenário, uma aliança entre petistas e bolsonaristas para aprovar o afrouxamento. Aliança entre petista e bolsonarista. Vamos continuar. Da lei de improbidade administrativa, né? Aliança também entre petistas e bolsonaristas para indicar um amigo de Zé Dirceu para a Procuradoria-Geral da República, para indicar Cássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal, para criar, junto com uma emenda do PSOL. Amigo do José. O Aras agora é amigo do José Dirceu. Aí o Bolsonaro fez aliança com o PT para indicar, sendo que ele nem conversa com a oposição. Ele nem conversa, ele nem dá abertura para conversar com a oposição. Simplesmente, quem apresentou o Aras foi a Bia Kicis, porque ela teve uma boa impressão, etc e tal, e a Bia Kicis é da máquina, né? Já foi pelo menos da máquina, 20 anos, sei lá quantos anos, procuradora, etc e tal. Sem dúvida ela tem um tato para fazer uma avaliação desse tipo. Apresentou, se deram bem, e, sinceramente, no início eu estava realmente muito desconfiado, né? Com certeza. Agora, até o momento, não vi nada que tenha me dado uma má impressão sobre a indicação. Tem uma coisa ali, uma coisa aqui, outra coisa ali, especialmente em relação à questão do Daniel Silveira, etc e tal, mas de resto, assim, escandaloso, não vi nada demais. Né? E assim, a indicação do Cássio, com certeza, para mim, foi o erro até agora do governo, ou melhor, do Bolsonaro especificamente, mas também tem as questões de limitação. Né? São poucos nomes que seriam aprovados no Senado especificamente, tanto que a gente está vendo agora a CPI, tem 7 integrantes que são contra explicitamente o governo ou contra explicitamente o Bolsonaro. Você acha que algum outro nome
assim, um nome mais alinhado realmente com linha dura, etc. e tal, de punição, você acha que iria passar nesse Congresso aí, especialmente nesse Senado, como a gente está vendo sendo desnudado aí na CPI, não só pelo baixíssimo nível, né, em todos os sentidos do nível, né, intelectual, de moral, ética, etc. e tal, mas também de comprometimento, né, com a justiça. Renan Calheiros, se não me engano, tem 17 processos parados na STF. A figura do juiz de garantias e travar processos contra criminosos. Juiz de garantias. É a mesma listinha do André Maria. É impressionante isso, cara. Esses caras realmente não tem a menor vergonha. Mas, enfim, juiz de garantias. A criação desse projeto, né, de lei, sabe de quem que foi? Freixo. E sabe com quem o Kim Kataguiri tem conversado muito recentemente? Com Freixo. Inclusive tentando articular, né, pedido de impeachment, etc e tal. É muita cara de pau. Aí o que acontece? A questão deles, né, que eles tentam argumentar, é que o Bolsonaro teria que ter vetado. Ué, se o Bolsonaro vetasse, o Congresso ia derrubar o veto, especialmente que o Congresso naquela época ainda era presidido pelo Maia. Entendeu? Então não tinha a menor condição de travar isso. E detalhe, qual foi a estratégia? Ele deixar passar o juiz de garantias para não criar mais atrito com o Congresso, que até aqui, né, ele provavelmente desarmou umas 4 ou 5 derrubadas do governo, tá? Então, deixou passar o juiz de garantias para não criar esse atrito e tal, mas só que ele, né, o Bolsonaro, no caso, né, pelas informações que ele obteve, ele achou que isso daí não fosse implementado, como, inclusive, não foi implementado até hoje, quase 2 anos depois de aprovado. 1 ano, no mínimo, depois de aprovado. Ou melhor, ele estava certo em relação a isso, sim. E essa foi uma ótima estratégia. O país inteiro, enfim, a agenda de combate à corrupção está andando para trás, está na marcha ré. Outra coisa também, e o que acontece, vamos supor que ele vetasse, tá? Juiz das garantias. Você acha que todo o restante não ia ser feito também? Como a anulação dos processos do Lula, suspeição do Moro, etc e tal? Olha só o que está sendo feito. Cara, juiz de garantias, cara, um sopro. A esperança que a gente tinha num país melhor também foi destruída. Né? Um presidente, um governo que se negou a adquirir vacina, que se dizia preocupado com a economia, a gente poderia... Se negou a adquirir vacina. A gente começou a vacinar em janeiro, parece que foi, não sei se foi 8 de janeiro, alguma coisa assim, não, foi um pouco depois, de repente 13, Bom, enfim, foi em janeiro, início de janeiro. O primeiro vacinado no mundo, se eu não me engano, foi 8 de dezembro. Como é que atrasou? Sendo que o primeiro vacinado no mundo foi justamente o país que desenvolveu vacinas. Como é que a gente, um país de terceiro mundo, ia conseguir começar a vacinar junto ou antes dos países extremamente ricos, avançadíssimos tecnologicamente, e que começaram só em 8 de dezembro, sem aprovação ainda da Anvisa. Sendo que agora, né, ontem, saiu, né, o novo escândalo artificial da Covaxin, né, que agora eles estão querendo imputar um crime que comprou vacina sem que tivesse aprovado na Anvisa, sendo que o governo não pagou. Cara, é uma coisa tão desconexa. E aí realmente não tem como levar a sério. Crescendo 7,5% nesse ano, segundo o estudo da IBRE-FGV, e vamos crescer meros 5%, dos quais 3,6% vão ser mero efeito. Meros 5%? Cara, eu acho que a gente não cresce 5%. Eu acho que a gente não cresce 5% se bobear desde 2012. Quase 10 anos que a gente não cresce 5%. Meros 5%. Não vão se reverter em benefício na prática, em consumo das famílias, em aumento da renda na ponta. A esperança que nos levou às ruas em... Sim, cara, porque teve uma pandemia mundial. Por que ignora isso? Por que esconde isso? Em 2014, em 2015, em 2016, absolutamente destruída por um governo que sequestrou as pautas daqueles que foram às ruas contra o governo Dilma, que sequestrou a pauta daqueles que foram às eleições de 2018 contra os desmandos e contra o maior escândalo de corrupção da história do nosso país para combater os governos petistas, sequestrou todas essas agendas. A agenda liberal, por exemplo.
Ele só não toca no ponto que a gente está em 900 dias sem uma crise de corrupção no governo federal. Ele não toca nesse ponto. Não sei se vocês lembram disso, tá? Mas até o governo aliás, até o governo Temer, cara, era um mega escândalo por semana, 50 por ano. Eu juro que eu achava inimaginável passar 3 anos no Brasil sem um escândalo de corrupção. Eu achava isso inimaginável. Só por aí já acaba com todo esse discursinho aí que ele está fazendo. Só por aí já acaba. E mais grave ainda, né? Um feito maior ainda. Tá 900 dias sem um escândalo de corrupção, com essa extrema fiscalização 24 horas por dia, 365 dias por ano, para tentar achar alguma coisa no governo. Uma fiscalização que eu nunca vi antes, a ponto deles terem que fabricar escândalos de corrupção. Que liberalismo sobrou nesse governo? Envia uma reforma administrativa que mexe na ponta com o policial, com o professor, com o médico e não mexe com o juiz, com o promotor, com a elite do funcionalismo público. E ainda faz deputados da base Bolsonaro. Cara, ele tá falando como se ele não soubesse que a gente tá numa ditadura da toga. Mexe lá para você ver só como é que os processos dos senadores, dos deputados andam rapidinho lá no STF. Mexe em alguma coisa para ver o que acontece. E até também nas instâncias inferiores, nos superiores tribunais dos estados. É muito ingênuo, mas claro, só tem, sei lá, 24 anos, como é que vai imaginar alguma coisa nesse sentido? Na verdade, ele até tem esse poder de imaginar, só que ele está sendo, de propósito, intelectualmente desonestíssimo. Não assinarem emenda de minha autoria para incluir todas as classes por pura birra, independentemente se aquilo é bom ou se é ruim para o país, boicotam a emenda simplesmente porque não é de alguém ligado ao governo. Reforma tributária. O ministro da Economia faz chantagem dizendo que vai tributar lucros e dividendos, mas só vai abaixar o imposto de renda sobre pessoa jurídica na mesma proporção se o presidente Bolsonaro for reeleito. Peraí, que tipo de liberalismo é esse que... Cara, não é chantagem, é uma realidade. Pô, chantagem. Cara, como é que distorcem as coisas? É uma condição. É uma condição, não é uma condição de birra, é uma condição técnica. Porque se o governo for reeleito, tem diversas outras ações que eles vão conseguir implementar. É só isso, não é uma chantagem. Empresa estatal em momento de crise, que aumenta o próprio salário em momento de crise, super salários, transforma o teto de 39 mil reais em piso para si mesmo. Essa história eu realmente estou por fora. Eu li também superficialmente, mas claro, como todas as notícias que a gente recebe da imprensa, a gente tem que verificar algumas vezes, né, para ver se tem algum fundo de verdade, porque inicialmente você já tem que descartar de cara e tem que achar realmente qual é a história verdadeira. Essa parte realmente eu não me interei. Para os militares, todas as pautas que nos levaram a ter esperança no nosso país em 2014, 2015, 2016, sequestradas e abandonadas, os nossos sonhos destruídos e a aspiração de ter finalmente uma voz de direita. Depois do nosso período de redemocratização, a direita ficou maculada pelo período do golpe militar e da ditadura e se recuperava na redemocratização, combatendo os desmandos do PT. Cara, o cara tá querendo falar pela direita, sendo que ele é a favor da liberação das drogas, a favor da liberação do aborto. Provavelmente ele ainda não explicitou isso, mas é porque ninguém nunca perguntou, mas eu duvido que se alguém perguntar diretamente, ele não vai falar que é a favor. Certo? Isso aí é a concepção dele de direita. Tá bom, então. Essa direita que deveria agora mostrar como se faz dentro de um governo, mostrar como se dá a liberdade para o cidadão produzir, crescer, fazer um governo normal que saia do seu quintal. Hoje, tudo que as pessoas querem é uma situação de normalidade, é parar de viver essa loucura, esse manicômio em que a gente está vivendo hoje, toda semana uma crise nova, uma declaração nova, um escândalo novo. Todos fabricados, não teve nenhuma situação grave. A situação mais grave, quer saber qual é a situação mais grave? Duas situações graves no governo que teve. Uma foi a saída do Moro. Essa situação foi grave, eu fiquei preocupado, pelo menos. Pô, o cara, com aquela bagagem toda, né? Aquela moral toda, ética, etc e tal, ele sair do governo e assim, da forma que ele ia saindo, né? Realmente aquilo ali foi um baque. Chegou de noite, com as explicações do Bolsonaro, amenizou bastante. Achei bem ponderado. Agora, quando o Moro soltou
aquelas informações na Globo, aí já era, aí acabou. Aí acabou, aí esquece. Quando se aliou à Globo, aí não. Aí jogou na lata do lixo. Dali em diante foi na lata do lixo. Cara, se não tivesse feito aquilo, se bobear, o Moro estava até com mais intenções de votos hoje do que o Bolsonaro. Se não tivesse tido aquele episódio de compartilhar os prints com a Globo. Bom, e a outra situação grave foi a indicação do Cássio, né? Cássio Nunes. Realmente foi uma decepção. Assim, até com as decisões que ele vem tomando, né? A gente, né, deu mais ou menos um prazo para tentar avaliar, né, se realmente poderia ser uma surpresa ok, tipo Aras, não boa, mas ok pelo menos, mas não, realmente é uma decepção grande. Mas tem as limitações, etc e tal. Essas foram as duas situações graves do governo até agora. Agora, em relação a ministros, cara, ministros, porra, altamente qualificados. Os ministros estão saindo por perseguição, por intimidação, no caso. Por intimidação do STF. Pô, o Ernesto foi por intimidação do Senado. O Weintraub, intimidação do STF. O agora, que acabou de sair, né, o Salles, intimidação do STF. Ou por que vocês acham que ele entregou o cargo? O cara é um advogado extremamente bem qualificado. Né? Ele viu com quem caiu, com quem caiu não, né? Com quem foi designado, né, a investigação, com Moraes. Né? A chance dele ser preso enquanto ministro era gigantesca. Então ele fez o cálculo. Entrego, vai para as instâncias inferiores e prorroga aí os planos. Fazer o quê? Né? Cara, eu nunca vi isso, cara. Um governo que os ministros saem não é por escândalo de corrupção, é por ou desalinhamento ideológico, como foi o caso do Moro, ou por realmente intimidação das instituições. É uma coisa, cara, muito nova. Muito nova. Enfim, vamos ver. E isso faz com que as pessoas abandonem o nosso país, abandonem a esperança de querer continuar aqui trabalhando, lutando. Mas eu digo para todas essas pessoas que não percam as esperanças. Não percam as esperanças porque nós somos a maioria. Nós que trabalhamos, estudamos, que nos dedicamos, nós que damos o nosso suor, o nosso sangue por esse país, somos a maioria. Nós que não queremos nem Lula, nem Bolsonaro. Nós que não queremos totalitarismo ou autoritarismo, nem de esquerda, nem de direita. Corrupção, nem de esquerda, nem de direita. Somos... Cara, ao falar tudo isso, o que acontece? Ele coloca realmente no mesmo nível corrupção nem de esquerda, nem de direita. Não teve nenhuma corrupção na direita até agora. Ou nesse governo, não estou falando que direita não tem corrupção, óbvio que tem, mas esse governo não teve corrupção até agora. E ele começa a falar criar, né, essas retóricas para ficar na mente da pessoa. Mas não teve. E não teve autoritarismo do governo. Teve das instituições ligadas à esquerda, mas não do governo. A maioria desse país. E por isso devemos conduzi-lo. Não devemos nos incomodar com uma minoria de corruptos, com uma minoria de quadrilheiros, com uma minoria de criminosos que sequestrou esse país em nome de interesses privados. Seja a esquerda ou seja a direita. Novamente, seja a esquerda, seja a direita. A direita não fez isso. Ou esse governo não fez isso. Novamente, não vou ficar aqui falando de esquerda e direita, mas assim, esse governo não fez isso. Não criou quadrilha e muito menos subverteu a democracia, comprando o Congresso inteiro, como o PT fez, o PT e o PP e o PMDB, ao longo de todos esses anos, e com a complacência do PSDB. Nós devemos conduzir esse processo histórico de mudança do nosso país, abrir a mão, dar o braço a torcer, para a vitória dessa minoria corrupta, dessa minoria corporativista, é aceitar a derrota, é aceitar que eles venceram, é aceitar que os canalhas tiveram a superioridade e a supremacia sobre a população, a grande população que trabalha, que produz, que é honesta, que se dedica a esse país. Não podemos aceitar essa derrota, não podemos aceitar esse escárnio, não podemos aceitar o palco desse circo que nos faz de palhaço. Nós devemos tomar as rédeas do rumo desse país. Nós devemos conduzir o processo histórico de retomada do crescimento do nosso país e de retomada da esperança. Não são os canalhas que vão nos expulsar daqui. Somos nós que vamos incomodá-los e expulsá-los. Obrigado, presidente. Vamos ver nas próximas eleições, então. Porque ainda bem que eu não votei em você. Eu votei no Mamãe Falei. Mas em você, realmente, eu não votei. Ainda bem. Me arrependo profundamente de ter votado no Mamãe Falei. Mas também não tinha muitos outros candidatos aqui. Né? Enfim.
Vamos que vamos.